Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 2 João, capítulo 1, verso 11, que diz: Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Bom, queridos, esse verso é uma continuação do anterior, né? Que diz que se alguém chega a nós e não traz o ensino de Cristo, não devemos saudar essa pessoa. E aqui ele dá um motivo por que nós não recebemos essa pessoa de uma forma que corrobore, né? Que apoie, que dê suporte ao projeto, àquela atividade daquela pessoa. Porque senão você se torna participante dessa obra maligna. É claro, se você está apoiando, está dando um suporte de alguma forma, nem que seja considerando aquela pessoa um homem ou uma mulher de Deus, você vai estar sendo cúmplice daquilo, né, querido? Vai estar dando um apoio, vai estar permitindo que aquela pessoa cresça em força, em audiência, outras pessoas também, vendo você dando esse apoio, considerando aquela pessoa, podem acabar ir ouvir aquela pessoa também. E isso não deve ser feito, queridos. Nós precisamos ter cuidado, queridos, em quem nós chamamos homem de Deus, a quem consideramos de tal forma, para que outros não venham cair no engano. Então a preocupação não é apenas com nós mesmos, não somos apenas nós tomar cuidado. Não, pode ficar tranquilo que eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou comprando esse CD, mas eu sei. Eu conheço o Evangelho, eu sei bem, eu apenas pego aqui o que me aproveita. Não, cuidado, queridos. Cuidado para não incentivar outros, a seguir esse caminho também. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, olha, não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Sim, queridos, se você vê um erro, algo que está sendo pregado em nome de Cristo, mas não é o Evangelho, obviamente o que você deve fazer é exortar, não dar o suporte, o apoio para aquilo. Então, novamente, queridos, não encorajem aqueles que estão pregando um falso Evangelho, porque isso levará engano para outras pessoas. Vamos ter esse cuidado, queridos. Agora, algo que é muito importante, queridos, lembrar, nós condenamos isso, nós não vamos dar o suporte, mas o mandamento principal de Jesus Cristo para nós é em todas as situações, sem exceção, queridos, é amar. Então, ame aquela pessoa, não ame o que ela está ensinando ou as más atitudes dela, mas ame a pessoa, porque aquela pessoa também precisa ser resgatada, precisa ser salva, se possível for. Então, sempre ame. Se aquela pessoa precisar de uma ajuda, ajude-a. Se ela precisar de uma oração, ore por ela. Enfim, ame aquela pessoa, seja boa para com ela sempre. Nós temos que ser bom para com todos, queridos, com todos. E jamais persiga também uma pessoa. Aquela pessoa precisa ser exortada, mas não perseguida. Não deve tratar mal, não deve ofender, procure sempre ser bom. Seja firme, anuncie a verdade, mas sem ira, sem palavras de baixo calão, jamais, querido, jamais. Sempre andando em amor, querido, sempre. Veja, queridos, o direito de perseguir e de tratar mal, Deus não deu a ninguém, muito menos a uma igreja ou um grupo de pessoas, não. Já houve tempos que houve guerras entre denominações, entre igrejas, e isso é um absurdo sem tamanho, queridos. Nosso anúncio é através da pregação, é através da exortação, jamais de outra forma, jamais em ataques e ofensas, não, é pregando a verdade. É claro, queridos, que nós sabemos que existem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Esse termo não fui eu que cunhei, foi o próprio apóstolo Paulo. Está lá em Filipenses capítulo 3. Há pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Eles se fazem inimigos, mas nós não vamos tratá-los como inimigos,
não vamos tratá-los mal. Pelo contrário, a gente ora por eles, a gente ensina e quem sabe eles se voltam para Deus e se convertem. Essa sempre tem que ser a nossa esperança. E sempre está de mãos estendidas para ajudar aquela pessoa e caso queira vir para o Evangelho, mais ainda. Veja como Paulo trata ou fala sobre esses inimigos da cruz de Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 3, verso 18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, então ele falava sobre isso muitas vezes, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Veja como o apóstolo Paulo lida com isso. E agora repito com lágrimas a muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então ele falava isso sempre, que é algo que precisa ser lembrado. Há muitos enganadores, há muitas pessoas falsas, muitos vigaristas. Queridos. Mas isso a gente diz, como o apóstolo Paulo diz, é com lágrimas. É com lágrimas. Porque é uma pena que exista isso, porque engana muitas pessoas e essas pessoas também estão enganadas. Então, que a gente faça isso com compaixão, queridos, pelos que estão sendo enganados, pelos enganadores, para com todos. E por que temos que ter compaixão também dos enganadores, né, queridos? Porque o apóstolo Paulo diz, olha, o destino deles, se eles não se arrependerem, isso é a continuação do texto, se não se arrependerem, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Aí nós vemos algumas características, né, queridos? O Deus dele é o estômago, ou seja, eles cultuam a si próprios, né? Se fazem mega líderes, mega isso, mega aquilo. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, né? Se orgulham de práticas que o próprio mundo fica escandalizado, as próprias pessoas que não conhecem as Escrituras veem aquilo e já de cara identificam problemas que já são evidentes, né? E como é que esses se orgulham disso? E o outro detalhe é que só pensam nas coisas terrenas, né, queridos? Raramente esses ensinos falsos as pessoas focam nas coisas espirituais, no ensino do Evangelho. Não, eles partem para mandamentos humanos, para coisas terrenas mesmo, buscar e servir ao dinheiro, etc. E ele conclui, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania, queridos, a nossa grande vitória não é aqui, nossa grande glória não é aqui, nosso grande triunfo não é aqui, a nossa cidadania está nos céus, né? Onde vamos habitar definitivamente com o nosso Senhor. Lá sim nos está prometido não haver mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem morte. Quem promete isso para aqui, bom, já não é evangelho. O evangelho promete, garante para você que neste mundo você vai ter aflições, que a tempestade vai bater na casa que está firmada na rocha da mesma forma, com a mesma intensidade que a casa firmada na areia. A diferença é o alicerce. A diferença é o que sustenta aquela pessoa, da onde aquela pessoa traz forças para enfrentar tudo, onde está a fé dela, onde está a esperança dela. E a vitória definitiva da pessoa, claro que Deus nos abençoa, vai sempre cuidar de nós, vai sempre se fazer presente em meio às tribulações, mas há as tribulações, aonde Ele se faz presente. Há as tribulações. Mas a nossa vitória definitiva, onde estaremos 100% agraciados e em alegria plena, é no céu, é na glória. Neste mundo nós vamos ter aflições. Que a gente tenha essa sabedoria, queridos, e a gente não dê suporte, como eu falei, aos ensinos que são, esses diversos ensinos que são tão distantes do Evangelho. E pelo contrário, queridos, vamos apoiar aqueles que pregam o Evangelho para que mais vidas sejam salvas e o nome de Jesus pare, né, querido, de ser blasfemado entre as pessoas. Pelo contrário, que as pessoas tenham sede e fome, porque quando Cristo é verdadeiramente anunciado em todo o seu amor, em toda a sua bondade, em toda a sua compaixão, o que Ele fez na cruz por nós, aí sim as pessoas de bem vão se interessar. Né, queridos? Então vamos dar o suporte à pregação do Evangelho, porque como ouvirão
se não houver quem pregue, né? E tá aí seu papel também. Convide pessoas, né, para ir à sua igreja, convide pessoas para fazer parte do grupo do WhatsApp e vamos levar essa bênção que nós temos para outros também. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.